o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico? Estende tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Querido Deus, Espírito Santo, peço que o Senhor revele a tua palavra a cada um dos irmãos que estão aqui. Que todos possam ter entendimento, que a tua palavra possa ser viva e eficaz, revelada, para que eles coloquem em prática, para que se torne, em nome do Senhor Jesus, motivo de transformação na vida deles. Amém e amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre passar por provações. A jornada, a caminhada de quem caminha com Cristo não é uma tarefa fácil. A nossa vida, ela não se parece muito com um parque de diversões, mas ela é muito mais parecida com um campo de batalha, né? Independente se você caminha com Cristo ou não. E nesses versículos que nós lemos, esse texto inicial sobre a vida do Jó, minha garganta ainda está uma bênção, né? Mas vai ficar melhor. Esse texto que a gente leu sobre o início das provações que Jó teve que enfrentar, não foi a última, foi o ponto de partida aqui nesses versículos. E nós vemos Deus apresentando algumas características sobre Jó. Primeiro ele diz que Jó era seu servo. Depois ele diz que ele era um homem reto, um homem íntegro, que era temente a Deus e que se afastava de todo o mal. Então a gente começa a entender que caminhar com Deus não é se livrar das provações. Nós confundimos, nós erramos, principalmente no início da nossa caminhada, em que nós pensamos que não haverá nenhum deserto, não haverá nenhum vale. Porém, a promessa de Deus nunca foi essa. Não foi de ausência de deserto, não foi de ausência de tempestades, não foi de ausência de sofrimentos, mas a promessa de Deus é que Ele estaria presente com você no dia da sua provação, no dia de enfrentar o deserto, no dia de passar pelo vale. E algumas lições nós vamos aprender sobre a vida de Jó. No final nós não voltaremos nesse texto, mas nós vamos até o capítulo 42, para entender um pouco sobre como termina a jornada de Jó. Mas antes de chegar lá, nós vamos entender, primeiro, sobre os ataques de Satanás. O diabo, ele sempre quer atacar a nossa vida. Ele não tem outra função que não seja tentar nos ferir, tentar nos gerar sofrimento, dores, para que a gente retire a nossa fé do Senhor Jesus, para que os nossos olhos não fiquem para o Senhor, não fiquem para os montes, como o salmista diz, quando retornava peregrino na terra, retornava para Jerusalém, numa jornada sem força, sem recursos, sem nada, e ele diz: elevo os meus olhos para os montes. Bem provável nesse momento, no meio da caminhada, ele está passando perto de uma montanha, e ele olha para aquela grande montanha e declara esse salmo: de onde virá o meu socorro? Nós
precisamos entender sobre os ataques de Satanás. Primeiro ataque que Satanás fez, ele atacou os bens de Jó. Jó era um homem rico, era o mais rico do Oriente. Depois dos ataques, ele se tornou alguém pobre. Toda a sua riqueza foi destruída. Não é ruim você não ter dinheiro, é ruim você ter dinheiro e ficar sem dinheiro. E Jó teve que passar por esse tipo de provação. Muitos de nós enfrentamos em algum momento da nossa vida períodos de escassez financeira. Outro ataque de Satanás sobre a vida de Jó foi que ele atacou os seus filhos. Ele atacou os filhos de Jó. Jó era um pai exemplar. Nós podemos dizer que ele era um pai que tinha comunhão com os filhos, porque o texto relata assim. Ele era um pai exemplar, com comunhão com os filhos. Ele orava continuamente pelos seus filhos. Ele realizava sacrifícios. Ele sacrificava para santificar os seus filhos. Ele era alguém, um homem, um pai, preocupado com a condição espiritual da sua família. Ele olhava para os seus filhos e queria que aqueles filhos conhecessem a Deus. E de uma vez só, se perder um filho já é ruim. Imagina você perder todos de uma vez só. A notícia não é que um filho faleceu, mas a notícia é: Jó, todos os seus filhos morreram. Imagina o coração desse pai. Foi um tempo de dor, um tempo de angústia, e foi um tempo de humilhação. Foi um tempo em que ele rasgou as suas vestes, porque o ataque de Satanás tinha chegado até a vida de seus filhos. Satanás também atacou a saúde de Jó. Ele foi ferido com infecções, com dores nos ossos, com bolhas na sua pele, bolhas de pus, em que ele tinha que morder para estourar, para aliviar a sua dor, para aliviar o seu sofrimento. Ele era um homem, além de rico, além de um pai exemplar, ele era alguém com boa saúde, e teve que enfrentar essa provação, ao ponto de ficar nu, doente, acabado, com um pedaço de telha para se coçar. E você pensar alguém que era considerado o homem mais rico do Oriente, alguém com uma família abençoada, alguém com filhos, porque muitos filhos, no tempo de Jó, significava proteção e provisão para aquela família. Ficar sem nenhum dos seus filhos, numa dor tremenda, ele chega ao ponto de desejar a morte, de desejar não ter entrado no ventre da sua mãe. Tamanho era o sofrimento daquele homem. Não somente na saúde, mas o diabo também tocou no casamento de Jó. Ele tocou em algo muito precioso. Ele chega ao ponto da esposa incentivá-lo a se rebelar contra Deus. Um casamento que já não estava mais alinhado. E além do casamento, muitas vezes você pode dizer: olha, só sobrou os amigos. Você não tem mais nada, só sobrou os amigos. Mas o ataque de Satanás também chegou nas amizades que ele possuía. Ao ponto dos amigos chamar Jó de não convertido, de rebelde, de pecador, de louco, de hipócrita, de adúltero, de ladrão. E os relacionamentos com seus amigos ficaram abalados. Isso a gente vem entender que você pode passar por provações. Você vai passar por provações. Você vai passar por períodos que não queira que aconteça como a vida de Jó, em que em todas as áreas ele foi tocado. Mas você vai em algum momento passar por uma crise nos seus relacionamentos com os amigos.
Em algum momento o seu casamento vai estremecer, vai entrar em crise, vai ter problemas. Os seus filhos, você vai em algum momento ter algum tipo de problema com eles, alguma dificuldade, alguma provação. Você vai ficar sem dinheiro, vai ficar sem saúde. Mas a pergunta que nós temos aqui não é se eu irei passar por provações, mas qual será a minha atitude e qual deve ser a minha atitude diante dessas provações. E aqui a segunda coisa que a gente aprende. Qual foi a atitude de Jó diante do sofrimento? Como ele se comportou, como ele ficou? Jó, ele vai até Deus, não para louvar, não para fazer como Paulo e Silas na prisão, não para cantar um louvor, não para derramar a sua vida em adoração, mas ele vai desabafar com Deus. Ele vai revelar toda a sua dor, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, em forma de desabafo até Deus. E aqui eu faço uma pergunta para você. Você já levou até o Senhor a provação que você tem passado? Você já apresentou ao Senhor aquilo que você tem sofrido, aquilo que você está vivendo? Jó, quando busca a Deus, ele faz algumas perguntas, algumas queixas, 34 no total. Ele vai se queixar com Deus, e ele pergunta, por que toda essa dor? E quando nós passamos por algum tipo de provação, é muito comum a gente perguntar ao Senhor, por que, Senhor? Por que eu? Por que eu estou passando essa crise financeira? E nós desabafamos com o Senhor. Nós não vamos até Deus em oração, adorar, louvar, engrandecer. Não, nós vamos nos queixar contra Ele. Mas eu entrego o meu dízimo todo mês. Todos os pactos de oferta eu estou fazendo. Eu sou fiel ao Senhor. Porque eu estou passando essa provação financeira? Porque eu estou passando essa provação na família? Porque eu estou passando essa provação na saúde? Porque a enfermidade não toca na vida do ímpio e toca na vida de quem é justo? Por que, Senhor, por que eu fui escolhido para passar por isso? Por que eu tenho que passar por escassez? Se aqueles que não te servem estão prosperando, felizes. Por que, Deus? E nós nos queixamos ao Senhor. Nós fazemos como Jó, nós vamos com queixas. Por que os meus bens? Por que minha família? Por que meus amigos? Por que a minha saúde? Por que, o porquê? E por que o Senhor não ouve a minha oração? Jó se queixava contra Deus. E Deus não respondia a sua oração. Quantas vezes nós não buscamos a Deus, não choramos, nos humilhamos, temos ali um quebrantamento, e nós perguntamos, Senhor, por quê? E nós não temos nenhum tipo de resposta. Ninguém entendia as causas do sofrimento de Jó. Nem ele mesmo. Nem o próprio Satanás entendia as causas do sofrimento de Jó. Ele achava que Jó sofria. Jó estava sofrendo para ser provado porque ele só servia a Deus, porque ele era beneficiado. Tanto que a gente vê o argumento dele no início do texto. Ele só te serve porque o Senhor o abençoa. Toca na vida dele, ele vai parar de te servir. O diabo pensava ser isso. Jó não entendia os seus sofrimentos. Os amigos achavam que eram pecados. Jó, se você está sofrendo, você está em pecado. Se há alguma doença, é porque há um pecado. Se há uma escassez financeira, é porque há pecado. Se há algum tipo de dificuldade na família, é porque há pecados.
E muitas vezes nós não entendemos, nós não sabemos o porquê nós estamos passando por essa provação. E a gente não deve perguntar o porquê, mas a gente deve perguntar para quê? Para quê, Senhor? Quando você estiver passando por períodos de provações, de lutas, não faça como Jó, chegue diante de Deus e relate queixas e pergunte: Senhor, por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo esse sofrimento? Mas pergunte: Senhor, para que eu estou passando isso? Para que essas circunstâncias estão me apertando na minha vida? Após as 34 queixas que Jó faz, entra a intervenção de Deus, entra a ação de Deus. E a ação de Deus, ela não vem para responder os porquês de Jó, mas o Senhor Deus faz 70 perguntas a Jó. E não foram perguntas fáceis de ouvir. Deus diz a Jó assim: onde você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde é que você estava? Jó, onde é que você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava quando eu coloquei o limite nos mares? Onde você estava, Jó? Onde você estava? Deus estava mostrando a Jó a sua soberania. Deus é soberano. Há até um louvor que diz que tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Ele é soberano. Deus é soberano em todas as coisas. Onde você estava quando Deus lançava os fundamentos da terra? Onde eu estava? Onde você estava quando Deus espalhava as estrelas que nós olhamos no céu durante a noite? Quando nós vamos até a praia, uma das coisas mais lindas que Deus criou foi o mar. E quando aquela onda ela vem, ela chega até a areia e ela para. E ela retorna. Ela vai até aquele local. Por quê? Porque Deus determinou que ela fosse até ali. Deus é soberano. Deus mostrou a soberania para Jó. E isso aqui traz um ensinamento para nós. Mesmo nós passando por todo tipo de provação, Deus é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano. E eu quero que você vá até o capítulo 42. Quando Deus está tratando com a vida de Jó. E Deus, após mostrar toda a sua soberania, todo o seu controle, Ele age, Ele coloca a mão na vida de Jó. O verso 2, chega comigo no verso 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Olha o que Jó diz. Aqui não há mais queixas. Aqui não existem mais os porquês. Aqui não há mais o foco no sofrimento. Aqui já não está mais o olhar para os ataques de Satanás que chegaram até a vida de Jó.
Mas aqui está o olhar de Jó, a palavra de Jó, a voz de Jó saindo: eu sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Jó compreendeu que Deus pode tudo e que não há nenhuma crise que ele não seja capaz de reverter. Entenda isso, Deus pode tudo e que não há uma crise na sua vida, um problema, uma provação, uma dificuldade, um sofrimento que Deus não possa reverter essa situação. Deus pode todas as coisas. E o verso 5: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Jó compreendeu que o seu conhecimento que ele tinha sobre Deus era superficial. Sabe qual é o melhor momento para a gente conhecer Deus? No dia da provação. Esse é o dia em que nós nos derramamos diante do Senhor. O dia em que nós somos provados. É o dia em que nós mostramos ao Senhor quem nós somos. É o dia em que nós mostramos o nosso coração. É o dia em que nós apresentamos a nossa fé. Eu vi um testemunho de um pastor, em que ele relatava um momento de provação muito grande na vida dele. E ele dizia assim: eu não tinha fé para orar. Eu não conseguia orar. Até um dia em que eu entrei na presença do Senhor e eu abri meu coração. Eu disse: Senhor, eu não consigo orar. Eu não tenho fé para orar. Me ajuda. É o dia da provação em que nós abrimos o nosso coração. É o dia da provação em que nós retiramos as nossas forças, o controle da nossa vida. Enquanto as coisas estão tudo encaixadas, tudo caminhando muito bem, está tudo fluindo, eu estou uma bênção, eu sou o homem mais rico do Oriente, eu tenho 10 filhos, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho muitas riquezas, eu sou alguém respeitado, eu tenho plena saúde, eu estou tudo bem. Mas no dia em que eu estou sem dinheiro, no dia em que eu estou sem família, no dia em que eu perdi meus filhos, no dia em que a esposa se volta contra mim, no dia que os amigos começam a falar coisas sobre a minha vida, no dia em que eu perdi a doença, eu estou pobre, cego, nu, enfermo, me coçando com a telha. É o dia em que eu posso dizer ao Senhor que agora eu te conheço de verdade. Todas as coisas que Jó possuía não eram mais importantes do que conhecer ao Senhor verdadeiramente. Se for preciso Deus levar você para uma prensa de uva e te apertar lá dentro, para que você o conheça de verdade, Ele vai fazer. Agora eu te conheço verdadeiramente, os meus olhos te veem. Sabe quando a gente acorda de madrugada para orar? Quando a gente está na provação. Sabe quando a gente faz jejum? Quando a gente está na provação. Sabe quando a gente vem para as vigílias? Quando a gente está na provação. Sabe quando a gente ama a palavra do Senhor? Quando a gente está na provação. Senhor, fala comigo, e você busca a palavra do Senhor. Ser provado é a oportunidade de conhecer a Deus verdadeiramente. Quando uma provação surgir na sua vida, você diz assim: eu vou ter uma experiência poderosa com Deus. Ele vai estar comigo no meio dessa provação. Eu vou conhecer uma face de Deus que eu não conhecia.
Sabe quando você conhece o Jeová Jireh? No dia que você não tem nada e cai um pão do céu para você comer. Esse é o dia que você conhece o Jeová Jireh. O Jeová Rafá você conhece no dia que a enfermidade chega na sua vida. No dia que você tem que enfrentar uma grande batalha, você conhece um general. O mesmo que apareceu para Josué, antes de Josué entrar em Jericó. Você conhece esse na sua vida. O verso 6. Retiro tudo o que disse, e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Jó compreendeu que o caminho da restauração é a humilhação. Que nessa noite você possa dizer isso ao Senhor: Senhor, eu retiro tudo o que eu disse, tudo que eu já pensei, tudo que já passou na minha mente, tudo que eu já falei ao Senhor, eu retiro tudo, Senhor. E eu me humilho, me arrependo, me sento no pó das cinzas. Por quê? Porque Ele é soberano. Porque Deus está acima de todas as coisas. Um velho apóstolo, numa cadeia, já no fim dos seus dias, ele consegue dizer que todos os sofrimentos que ele teve, Deus transformou aquilo em algo bom. Quando você termina os evangelhos, lê o livro de Atos, conhece o apóstolo Paulo, depois você vai ter as suas cartas. A maioria delas foram escritas na prisão. Se esse homem não estivesse preso, talvez nós não teríamos a palavra de Deus como nós temos hoje. A provação de Paulo fazia parte dos planos de Deus. Deus é soberano. A provação que você vai passar, ela não deve tirar a capacidade de você se humilhar diante de Deus, de você reconhecer as suas fraquezas e entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus. Deus, eu não tenho mais condições de levar. O Senhor conduz, o Senhor leva, o Senhor faz a tua vontade. E eu não vou mais ficar me questionando e questionando ao Senhor o porquê dessas coisas, o porquê eu estou vivendo. Mas eu quero que o Senhor me revele o para quê, os teus propósitos, o porquê o Senhor permitiu que eu enfrentasse essa dificuldade. E você vai, depois de entender a soberania de Deus, se render à soberania de Deus, em que as queixas sumiram da sua boca, e que você consegue se humilhar diante do Senhor, entregar a Ele, a sua sorte vai ser restaurada, assim como a vida de Jó. E você vai passar pelas provações, junto com o Senhor. Junto com o Senhor, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus.